Watchmen Capítulo 1 é um filme animado que adapta os primeiros 6 volumes da graphic novel de mesmo nome, roteirizada por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. É a terceira adaptação dessa obra. A primeira foi o filme do Zack Snyder, de 2009, e a segunda foi a série da HBO, criada por Damon Lindelof lá em 2019. Watchmen é conhecido como um quadrinho que reflete criticamente a influência dos super-heróis na cultura norte-americana. Na realidade do quadrinho, vigilantes mascarados existem desde a década de 1940 sob a alcunha de Minutemen. O termo Minutemen tem origem nas milícias formadas por fazendeiros e colonos que lutaram contra as forças inglesas durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Além disso, o termo Minutemen também é utilizado ao decorrer da história dos Estados Unidos como uma espécie de nome comum para definir outros grupos paramilitares formados por civis. Nesse sentido, os heróis de Watchmen são uma espécie de herdeiros dessa mesma história de grupos paramilitares civis. Mas enfim. A história de Watchmen se passa durante 1985, alguns anos após a proibição da atividade de super-heróis. Os únicos que são autorizados a trabalhar exclusivamente em missões para o governo estadunidense são o comediante e o Dr. Manhattan. O estopim da história é o assassinato do comediante, o que impulsiona um paranoico Rorschach a investigar os motivos por detrás do ocorrido. Watchmen Capítulo 1 é justamente uma introdução. Serão apresentados os personagens principais da trama, que é o Rorschach, o Coruja, a Espectral, o Manhattan e Ozymandias, seus dramas pessoais e suas origens, bem como os contextos sociais e políticos que servem tanto como pano de fundo, como estopim para os eventos que acontecerão mais à frente na história. Nessa realidade, o governo norte-americano, graças à existência do Dr. Manhattan, conseguiu vencer a Guerra do Vietnã e tornou o país uma colônia. A existência do Dr. Manhattan, que é uma espécie de Superman misturada com Capitão Átomo, também provocou transformações tecnológicas, como a existência de carros elétricos já na década de 80, e sociais. A Guerra Fria que acontece no período tem uma pressão muito maior dos Estados Unidos graças à existência do Doutor, que é uma espécie de bomba atômica ambulante. Os heróis em Watchmen são construídos a partir de uma visão cínica do mundo, e com raras exceções, são sujeitos motivados ou por interesses próprios, ou, devido à dimensão do próprio poder que eles possuem, acabam sendo maculados por uma indiferença aos problemas do mundo. Nesse sentido, o quadrinho que foi escrito durante a época que ele retrata, ou seja, na década de 80, é um reflexo justamente das tensões da Guerra Fria, da atmosfera de desesperança e de perigo iminente. Atmosfera essa que a animação consegue reproduzir de maneira bastante eficiente por meio de personagens dúbios, instáveis e de uma direção de arte que é soturna, com altos contrastes de luz e com sombras duras. Alguns desses temas, como a desesperança no futuro e a ânsia de resgatar um passado idealizado, a dita nostalgia, são recorrentes até os dias de hoje, e talvez justamente por isso Watchmen continue tão atual. A arte de Watchmen é um dos pontos altos da animação. A adaptação aqui preza por um nível de fidelidade bastante alto, quase imaculada, e o traço do Dave Gibbons é transportado para um contexto em 3D. Os personagens e os espaços são animados em 3D e renderizados de forma que a pintura e o sombreamento se assemelhem muito aos quadrinhos base. A aparência dos heróis e até os traços físicos são praticamente os mesmos que existem nos quadrinhos. Nesse sentido, uma outra referência que é possível de apontar é que a arte pode ter uma influência da pop art, no que diz respeito tanto ao traço quanto à cor. Diferente das outras obras, ou seja, do filme e da série, essa animação adapta também os Contos do Cargueiro Negro, um quadrinho lido dentro da narrativa de Watchmen que funciona como uma espécie de alegoria aos desenvolvimentos da história. A adaptação dos contos é feita por meio de quadros estáticos, desenhos ampliados dos Contos do Cargueiro Negro contidos na graphic novel de Watchmen, que aqui são basicamente transpostos na ordem de 1 para 1. Até a iconografia dos quadrinhos, que são os balões de pensamento, são transpostos aqui para essa adaptação dos contos. Então percebe-se que, de maneira geral, uma nota que se pode dar para essa adaptação de Watchmen é que fidelidade foi a prioridade mais do que qualquer outra coisa. O primeiro capítulo de Watchmen chegou ao Prime Video em agosto de 2024 e o segundo está previsto para ser lançado em algum momento de 2025.